pensei em trazer esse assunto para nossa live de hoje. Acho que é o melhor momento, né? A gente tá no comecinho do ano, começo do mês, começo do ano. E é uma boa oportunidade pra gente pensar em algumas coisas e reformular algumas coisas. Então é por isso que eu quis trazer esses assuntos e também o assunto de cuidar de você mesma, cuidar de si mesma, porque também é uma coisa que eu quero trazer pra mim, cuidar de mim. Tem hora que a gente esquece disso. Impressionante como que a gente esquece de cuidar da gente mesma, né? É incrível, é incrível. A gente cuida muito do outro, tá sempre atenta ao outro, mas pra nós falta tempo, falta espaço, falta iniciativa. E a gente vai ficando para segundo plano, vai ficando para depois. E esse depois nunca chega. Quando a gente vê, a gente até se perdeu, nem sabe o que quer. Não sei se vocês têm essa mesma percepção, esse mesmo sentimento. Então, eu tô muito profunda mesmo, né? Nossa! Mas eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. E então, vamos lá. Definindo metas para esse ano novinho em folha, que está diante de nós, 2023, e cuidando de si mesma. Então temos aí dois assuntos, duas partes, mais ou menos assim, vamos dividir a live de hoje em duas partes, mas que estão muito correlacionadas uma com a outra. Então, definir metas é mesmo importante? Vocês acham que é importante ou é só papo de blogueira, só papo de coach, só papo de psicólogo? O que vocês acham? Vocês que podem estar pensando sobre isso também, que estão pensando em alguma meta para vocês acham que é importante estabelecer metas, pensar em metas para um ano que está começando? Ou não, deixa a vida me levar e vamos ver no que dá no dia a dia? Eu acho que é importante. Isso me traz até um conflito, porque como eu sou do tipo muito planejadinha, muito controladora, muito na planilha, quase digamos assim, quase que na planilha ali, tudo organizado. Aí eu fico pensando, nossa, será que é importante definir meta? Será que eu já não tô ali errando comigo de novo, sendo rígida comigo de novo, exigente comigo de novo? Ou não? Eu acho importante a gente pensar em metas, definir algumas metas, porque eu já até ouvi essa frase, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, não é verdade? E se qualquer lugar serve, depois também aí você não pode reclamar de onde você tá, porque afinal você nem pensou para onde você queria ir. Eu acho que é importante sim, porque é como se a gente definisse um norte. O que a Duda falou aqui, precisamos saber para onde estamos indo. A gente define, pelo menos em linhas gerais, o que a gente gostaria, o que a gente deseja para nós ou para alguém que está próximo de nós, para quem a gente pode fazer alguma coisa, que a gente não pode definir meta para o outro também, né? A gente vai definir alguma coisa para nós mesmas, pra gente. Cada um define as suas metas. Você não pode interferir na meta do outro, você só pode controlar e definir alguma coisa para você. Então, quando a gente para pensar em metas, em objetivos, seja lá o termo que for usado, aquilo ali vai ser como um norte para outras ações que vão estar ligadas ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos meses daquele ano que está começando, do nosso 2023, vão estar interligadas e quando você precisar de alguma força, quando você precisar de reconectar com aquele objetivo, voltar assim, não, calma, minha vida tá uma bagunça, mas qual que é o meu objetivo? O que eu quero atingir? O que eu quero alcançar? As metas ajudam nesse ponto, ajudam você a voltar para um lugar
um pouco distante da confusão, distante do conflito que você pode estar vivendo. E aí te ajudam a se acalmar, a deixar a poeira baixar e depois reunir força para seguir, continuar seguindo em frente, naquele rumo, naquele objetivo, naquela direção, naquele norte. Então eu acho que metas são importantes, sim. Metas profissionais, metas pessoais, metas sociais, metas financeiras, metas familiares. Aí uma infinidade de possibilidades. Geralmente a gente pensa muito no campo profissional e no campo pessoal. Esse, por exemplo, esses dois foram os meus principais objetivos. É outro tópico que eu queria falar com vocês assim. Então, como definir metas? Como que eu vou definir a minha meta então? Tá, ok, eu concordo que a meta é importante. Mas então qual critério que eu devo utilizar para definir uma meta? Então, vamos começar por aí. Procure pensar em blocos. Como eu falei, questões familiares, ou questões profissionais, ou questões financeiras, viagens, e aí a gente já vai subdividindo, né? Foi assim que eu pensei quando eu fui definir as minhas próprias metas. Eu fui pensando em blocos. E exemplos, como eu falei, familiar, pessoal, espiritual, profissional, fica mais fácil assim de você começar a definir alguma coisa. E também eleger algumas prioridades dentro desses blocos ou dentro de um determinado bloco. Existe alguma prioridade, alguma coisa que é mais urgente, que você fala, não, isso aqui eu preciso mudar, eu preciso começar, eu preciso fazer nesse ano. Então isso também ajuda na hora de você definir essa meta. Eleger as prioridades. Isso aqui não é prioridade, então nem seria uma meta. Prefira eleger uma meta como uma prioridade. Pense nas suas prioridades, aquilo lá vai ser uma meta para você. Então, tentar observar os blocos, tentar eleger as prioridades que você vai elencar para aquele ano. E o que mais? Eu vou falar depois para vocês das minhas metas que eu defini para esse ano. E outro ponto que ajuda a definir essas metas. Olhe para o passado, olhe para o ano de 2022, por exemplo, né? Que é o que está mais próximo de nós aqui. Olhe para esse ano e observe, anote se for necessário, em que aspectos que você acertou e que você gostaria de ou manter ou melhorar, fazer ainda melhor. Uma coisa que você fez muito bem e que você, nesse ano de 2023, nossa, eu quero fazer isso aqui e eu quero fazer melhor ainda. Eu quero, em vez de fazer 2x, eu quero fazer 3x nesse aspecto aqui. E por outro lado, também pense no que você errou, no que você pecou consigo mesma. Isso aqui eu pisei na bola muito, eu deixei muito a desejar, então nisso aqui eu quero melhorar. Isso aqui eu não quero nem fazer, ou então eu quero melhorar. É uma outra forma de pensar também na hora de definir as suas metas. Olhar para trás, olhar para o ano que passou ou para os últimos 5 anos e pensar no que deu certo, o que deu errado. O que deu certo, então, eu quero manter ou quero melhorar. E o que deu errado, eu quero corrigir ou eu quero fazer melhor. Ou eu nem quero fazer coisas que eu fiz errado, que não funcionou, que não funcionaram. E aí eu quero fazer melhor e deixar de fazer o que eu fiz de errado, de inadequado. Tá? Isso até dá para vocês irem anotando aí alguma observação de tudo isso que eu tô falando, para vocês pensarem depois. É para botar a cachola para funcionar, para
para mexer aí dentro mesmo, para causar um incômodo e tirarem vocês da inércia do comodismo e parar para pensar sobre isso, porque isso é importante. Isso é importante para a carreira, é bom para o desenvolvimento pessoal, é bom para os relacionamentos, é bom para o crescimento interior de cada um de nós. Então, parem um pouquinho e pensem sobre isso até com um caderninho e caneta na mão. Outra coisa importante para se definir algo como uma meta. Defina metas também palpáveis, metas possíveis, metas factíveis. E palpáveis como? Metas para 2023. Esperança, perseverança. Isso não é meta. Isso não é meta. Meta é aquilo que é mais palpável, que dá, às vezes, até para quantificar, que dá para você medir, que dá para você comparar de uma época com outra época. Então, nada disso de esperança, saúde. Isso são desejos, são sentimentos, algumas coisas são sentimentos, mas não são metas. O que você pode fazer para ter mais saúde? Se você está pensando a respeito de saúde, então o que você pode fazer para ter mais saúde? Aí sim é uma meta, que aí você vai atrás daquilo, você vai atrás de formas para atingir aquilo, entendeu? Por isso que eu digo metas palpáveis e possíveis também, metas possíveis. Não adianta você falar assim, eu tenho como meta para 2023, deixa eu pensar aqui uma situação. Eu tenho como meta para 2023 aumentar o meu salário em 10 vezes. Dá um exemplo até para mim. Eu tenho um salário X. A minha meta em 2023 é que o meu salário passe a ser 10 vezes mais do que o que eu ganho hoje. Será que é possível? Eu sou médica, eu sou concursada aqui do estado de Goiás. Então, o meu salário, ele é mais ou menos fixo. Meu salário não flutua. Da onde que vai surgir esse salário 10 vezes mais do que o que eu recebo mensalmente? No mês que eu recebo um pouco mais, por exemplo, é o mês que eu tiro férias, é o mês que tem o 13º. E só, eu sou assalariada igual todo mundo. Então não adianta eu fazer uma meta que não é possível. Eu criar uma meta que não é possível, porque senão o que vai acontecer? Eu vou me frustrar à toa. À toa. E aí o que vai acontecer? Eu vou, esse trem de meta não serve pra nada não, só serve pra gente ficar triste depois e não vira nada. Não resolve nada, é só pra gente ficar frustrado. E aí você desiste. Aí você desiste de tudo. Nem continua a seguir meta nenhuma, nada. Então, atrapalha muito. Então, tem que ser uma meta possível dentro da sua realidade, tem que ter uma certa ambição, porque afinal é uma meta, você quer sair de um lugar e chegar em outro. Você quer sair de um estado e chegar em outro estado, em uma posição, quer chegar em outra posição, porque senão de que adianta? Mas tem que ser possível. A minha meta é ganhar na Mega Sena, na Mega da Virada. Isso é meio difícil estabelecer isso como meta, porque primeiro não depende exclusivamente de mim. Depende da sorte, depende da loteria. Então, alguma coisa que seja palpável, que seja factível, que dependa de mim, dos meus esforços. Senão é frustração na certa. E aí, aqui cabe falar sobre um outro ponto que serve muito para mim. Mesmo que você esteja estabelecendo metas que é um norte, é um objetivo para você, esteja aberta e compreenda que no meio do caminho podem existir obstáculos, talvez você vai ter que mudar o caminho, você vai ter que adaptar, você vai ter que dançar conforme a música. E pode ser que aconteça que aí você não vai conseguir atingir aquela meta.
ou não vai conseguir atingir da forma como você gostaria. Então, tenha isso também em mente, que pode ser que não aconteça exatamente como você planejou. Você definiu uma meta, mas pode ser que não aconteça exatamente como você desejou ou nem aconteça. E tá tudo bem também, porque senão é de novo mais frustração e desânimo, e aí você vai ficar só assim, esse negócio de meta não serve pra nada, eu vou deixar a vida me levar e deixar a onda me levar pro rumo que tiver que ser. Entendeu? Você precisa ter essa flexibilidade. Aí é que entra o que eu falei, que eu preciso trabalhar isso em mim. Eu preciso ter essa flexibilidade. Eu sou uma pessoa que sou rígida comigo mesma, em primeiro lugar, mas também acabo que eu sou rígida também com os outros, muito exigente, muito rígida. E eu preciso trabalhar isso em mim. Vocês lembram que esses dias atrás aí nos stories eu mostrei lá as minhas metas e falei também sobre a palavra do ano para esse ano de 2023. Inclusive eu coloquei 2 palavras, né? E foi exatamente isso: flexibilidade e leveza. Eu quis eleger essas 2 palavras para mim, para que quando eu estiver no meio do redemoinho, eu tiver com um monte de problema, tiver atordoada, cheia de mau humor, eu lembrar dessas palavras. É como se essa palavra do ano fosse um resumo e fosse, dentre as metas, é a mais importante de todas. É a mais que você deve se lembrar em primeiro, não é nem em primeiro lugar, é no 0, é antes do 1. É 0, marco 0. É a palavra do ano que eu quis eleger para mim: leveza e flexibilidade. Para eu me observar, me policiar a ser mais flexível comigo mesma e com os outros e com as situações e com a realidade, com o que acontece ao meu redor. Então, ser flexível, ser mais leve, admitir que podem acontecer mudanças no meio do caminho, mas que isso não sirva de justificativa ou de desculpa para se acomodar. São coisas diferentes. Não usem isso de bengala para se acomodar e não sair do lugar, para se acomodar e não pensar sobre isso, para se acomodar e nem tentar elaborar isso e eleger essas metas, tá? É o meio termo, tudo com moderação, nem 8 e nem 80, né? Nem ser rígida demais, mas também não ser totalmente displicente e relaxada a ponto de, isso não adianta nada não. Não é bem assim. Observe também aonde você tá hoje, como é que tá sendo a sua vida hoje, o que compõe a sua vida hoje, a sua realidade e onde você quer chegar. Isso também ajuda a definir uma ou outra meta. Faça uma projeção de onde você, faça uma comparação mental de onde você está e onde você quer chegar. Você vai se imaginar, você vai se projetar para daqui um ano, e aí você depois, quando chegar lá, você olhar para trás e aí você vai ver, vai poder fazer um comparativo. Será que eu consegui? Será que eu não consegui? E anote essas coisas, como eu fiz no caderninho mesmo, ou no bloco de notas do seu celular. Hoje os celulares são a vida da gente, né? A gente coloca tudo lá, inclusive as metas de 2023. Até no celular é até bom que você tá... celular a gente tá sempre com ele, né? Na bolsa, no bolso, na cabeceira da cama. Então a gente tem muito fácil acesso, até mais fácil do que num caderninho, no livrinho. Eu sou muito digital, utilizo muitos recursos digitais, mas eu ainda sou do caderninho. Eu uso agenda, eu gosto de escrever, depois eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu gosto de escrever, eu escrevi mesmo na minha agenda.
E então, por falar na minha agenda, eu quero falar para vocês sobre as minhas metas. Eu mostrei nos stories, não sei se todas viram. Eu separei alguns blocos de assuntos, digamos assim. Eu coloquei filhos, trabalho, eu e viagens. Na parte dos filhos, eu coloquei uma meta assim única: ser mais paciente, ter mais paciência com os pequenos. Isso aí não existe nem concorrência. Em relação aos filhos, eu só desejo isso, ser mais paciente. Eles estão numa fase o Vitório tá com 6 anos, o Vincenzo tem 3. Então eles já brincam muito entre si, mas eles ainda têm muita disputa de brinquedo. E o Vincenzo, o menor, como ele tá crescendo, ele vai entendendo melhor as brincadeiras, ele já começa a querer fazer as coisas do jeito dele. Nós vamos brincar de quê? Aí o maior fala, vamos brincar de tal coisa. Não, mas eu não quero brincar disso, eu quero brincar disso. Que antes, quem liderava incontestavelmente era o mais velho. Agora o Vincenzo já tá, peraí, eu também tenho opinião, eu também quero opinar aqui, eu quero palpitar. E aí tem hora que vira uma briga dos dois que, nossa, me tira do sério. Me tira do sério. Ultimamente, os últimos meses, eles estão... eu tô passando por essa dificuldade, que eu tô precisando exercer muito essa paciência com eles. Eles começam a brigar, começam a ter umas discussões, assim, que pra eles é importante. Eu olho e falo, meu Deus do céu, por que eles estão brigando por causa disso? Mas eu quero essa vasilhinha aqui de comer sobremesa, eu quero a amarela. Mas eu também quero a amarela. E aí eu fico olhando aqui e falo, meu Deus, pra que tanto estresse por causa de uma vasilha? Não é possível, vocês não conseguem resolver em paz. Então, enfim, minha meta sobre filhos é ser mais paciente com eles. Isso aí é incontestável, não tem nem desculpa, né? Disputa entre uma meta ou outra. Com eles é isso. Em relação ao trabalho, como eu tenho meu emprego eu trabalho na Nestlé, né, uma vez por semana. Eu sou concursada do Estado no Ministério Público. E eu tô entrando agora no digital, né? Tô aí com o meu curso de primeiros socorros a todo vapor, que tá lindo, que tá muito, muito bem feito, muito caprichado para vocês, mas enfim. Então eu tô entrando nesse mundo digital e aí eu estabeleci metas para mim, para eu atingir aqui na internet. E aí eu estabeleci meta de faturamento para mim. No aspecto eu coloquei só assim, o que eu desejo para 2023 como meta? Ser mais leve, exigir menos de mim mesma e ser mais flexível. Já falei um pouco para vocês, né? Eu venho falando nos últimos dias sobre isso. Então essas foram as metas que eu coloquei para mim. E de viagens, porque se 2022, 2021 a gente ainda... E 2020, né? A gente ficou muito preso, muito enclausurado por causa da pandemia, por causa de Covid. 2022 a gente começou a ter uma vida um pouco mais normal, né? Tanto é que eu falava assim, eu vou fazer uma festona pra mim quando eu fizer 40 anos. E eu fiz 40 anos agora em 2022, né? Em novembro. E aí foi chegando os meses, né? Junho, julho, nossa, tá chegando. E aí eu faço a festa ou não faço? A pandemia, graças a Deus, deu uma acalmada. A nossa família também ficou mais tranquila, mais segura, porque os avós dos meninos, principalmente da parte do meu marido,
eles ficaram muito aterrorizados com a pandemia, com o isolamento. E foi um período muito difícil, a gente realmente levou muito a sério. E aí eu falei, nossa, então tá chegando agora o meu aniversário, eu quero fazer a festa, tá todo mundo mais tranquilo, então eu vou fazer essa festa pra comemorar o aniversário de fato, pra comemorar a melhora da pandemia, e eu quero encontrar as pessoas, muita gente que faz muito tempo que eu não vejo, eu quero fazer uma festona. Então foi um momento assim pra reencontrar as pessoas e pra chegar nesse objetivo que eu tinha traçado pra mim como quando eu fizesse 40 anos. Eu tinha isso pra mim. E aí, como eu tava falando, eu comecei a falar disso por causa da questão das viagens. Que a gente deixou de fazer muita coisa, a gente parou de viajar como a gente fazia antes. Então agora para 2023, como as coisas estão bem melhores em relação à pandemia e tudo mais, então eu comecei a definir, a pensar em alguns lugares que eu quero ir. E nem é coisa muito complicada não, sabe? Não é destinos assim absurdos, tipo, eu quero ir pra Austrália. Não, nem é. Eu coloquei, ó, Rio de Janeiro. E são coisas que vocês vão ver que são bem possíveis, bem factíveis. Eu vou explicar por quê. Pirenópolis, que é uma cidade aqui perto de Goiânia, quem não é daqui do estado não vai saber. É uma cidade histórica aqui perto de Goiânia, que tem cachoeira, e lá é muito, muito gostoso, sabe? A cidade é linda, uma gracinha, tem ótimos hotéis, pousadas. E então eu falei que eu quero ir pra Pirenópolis. E é pertinho daqui, gente. E aí a gente não vai, mesmo sendo pertinho daqui. E também coloquei Gramado, que é lá no Rio Grande do Sul, né? Já conheço Gramado, e aí eu gostaria de voltar lá e levar os meninos, levar meus filhos. E por que eu coloquei Rio de Janeiro e coloquei até o mês, que vai ser o mês de março? Por quê? Esse aqui eu vou realizar, esse aqui vai ser uma meta que eu vou bater. Porque, e tá relacionada com uma outra coisa. Eu sou fãzaça do Coldplay, a banda Coldplay. E eu sempre falava assim pro meu marido, quando o Coldplay vier no Brasil, eu quero ver um show deles. É uma banda que eu quero ver o show. A gente vai onde eles estiverem, eu quero ir. Beleza. E aí eles vieram aqui no ano passado, né? Em 2022, vieram no Rock in Rio e tal. Só que eu comi bola. Na época que começaram as vendas dos ingressos, eu não me atentei a ir atrás, a olhar. E depois, quando eu resolvi olhar, já tava muito caro. E aí eu não animei de pagar tipo R$2.000, R$2.500 no ingresso. Aí eu falei, nossa, eu devia ter olhado isso no começo, né? Que aí os preços estão mais possíveis. E aí passou. Aí, no final de dezembro, uma amiga minha me mandou no WhatsApp, falou, eles abriram mais uma data, dia 28 de março. Abriram mais uma data e vai ter show deles no Rio. Vamos! E aí tava num preço que dava, sabe? Eu falei, nossa, agora eu vou ter que ir. E aí a gente comprou. Então eu vou pro Rio, vou matar 2 coelhos com uma, como o povo fala, né? Com uma cajadada só, é isso? Eu vou no show do Coldplay e vou no Rio de Janeiro. Eu gosto de praia, vou ver meus primos que moram lá, inclusive eles vão também no show. Então, vou realizar. Essa meta já tá no papo. Pirenópolis também eu vou conseguir realizar, já tá também com data marcada, que vai ser agora em fevereiro, mês que vem eu vou pra lá. Porque é aniversário do meu priminho, filho da minha prima, e eu quero ir. No ano passado a gente não foi, porque eu tava com uma suspeita de Covid na semana do aniversário dele. E aí eu fiquei com medo de ir. Depois eu fiz o teste, tudo deu negativo, mas eu fiquei com medo de ir. Eu fiz o teste no dia, assim, mas fiquei com medo de ir, porque também já tava, tipo, o aniversário era 4 horas, eu fiz o teste de manhã, não ia dar mais tempo, aí não fui. Então esse ano eu vou.
E o outro que é Gramado, então é mais pra frente, porque eu quero ir lá mais ou menos novembro, dezembro, levar meus filhos lá nas decorações de Natal, que lá é lindo. Eu já fui há quase 10 anos e agora eu quero levar meus filhos. Então também é uma meta de viagem. E aí, em resumo, como eu falei da palavra do ano, que é a palavra do ano, é como se fosse um resumo das suas metas, como se fosse para onde convergem as metas, as metas vão estar interligadas com essa palavra do ano. E no meu caso eu elegi 2 palavras, né? Leveza e flexibilidade. Leveza e flexibilidade permeiam todas essas metas que eu falei aqui pra vocês. Tô me abrindo aqui, hein? Tô abrindo meu livro aqui pra vocês.